Bom, e como estamos falando do carnaval, ele já começou sim, final de semana passado, já tinham bloquinhos nas ruas aqui da capital paulista. Muita gente já caiu na folia, mas e a segurança, hein? É necessário redobrar a atenção e os cuidados para não ser vítima de criminosos. Para falar sobre este assunto, vamos conversar agora com o diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Túlio Bueno de Alckmin Moraes. Doutor, boa noite. Seja bem-vindo ao Fast News. Boa noite, Kalina, boa noite, Nelson. É um prazer estar aqui. O sindicato agradece muito pelo espaço. E vamos lá, vamos tentar contribuir um pouco. Ah, certamente. A gente que agradece a disponibilidade de horário. Bom, doutor, um crime recorrente, né, que a gente fala praticamente todo dia em carnaval, de rua, principalmente, ou qualquer festival que envolva muitas pessoas, o furto de celular. Doutor, qualquer distração é oportunidade para o ladrão. Eu vi isso de perto. O que o senhor recomenda para o folião, então? Exatamente. A gente percebe que o criminoso, ele aproveita da displicência. E nesse momento de carnaval, o que mais ocorre, né, é displicência, seja em razão do consumo de bebida alcoólica, também em razão, né, da animação que é própria do carnaval, né? Além do mais, é comum que haja aglomerações muito grandes. Então, o criminoso aproveita das pequenas distrações para praticar crimes de furto, às vezes até roubos, né? Mas o mais comum no carnaval são realmente furtos. O que a gente recomenda é que o folião, nessa época, utilize o celular muito pouco, evite exibi-lo, né? Coloque o celular dentro de uma doleira, uma pochete que vai ficar, que seja menor, né? Que vai ficar sob a roupa, não exponha muito o que possui, porque tudo que chama atenção pode trazer o criminoso, à vista do criminoso, né? Eu tenho uma dica que eu acho bem interessante, né, para furto, para roubo de celular de um modo geral, que é que as pessoas guardem o número de e-mail. O número de e-mail, ele vem na caixa do aparelho de telefone celular, né? Mas ele também, caso você tenha jogado a sua caixa fora, você pode consultá-lo no próprio aparelho. Basta você discar no teclado numérico asterisco, jogo da velha, 06 asterisco, e os números vão aparecer na tela. Guarde esse número, porque caso o teu aparelho telefônico seja subtraído, no momento de registro do boletim de ocorrência, é o e-mail que vai guiar a polícia para a identificação do seu aparelho em caso de abordagem ao criminoso posteriormente. É a partir desse número que a gente vai identificar o telefone. E a gente percebe, né, que esses ladrões, muitas vezes, nem se importam tanto com o aparelho em si, mas com os aplicativos de banco, de compras que estão nele. É interessante também removê-los? Sim, é uma dica, né, que se for possível, se a pessoa possuir um aparelho antigo, sem esses aplicativos instalados, que ele faça uso desse aparelho, então que ele possa remover os aplicativos e saia sem os aplicativos instalados. Uma dica que eu acho também interessante é com relação à verificação em 2 fatores. Hoje, já é muito comum que as pessoas tenham noção dessa sistemática, né, de verificação em 2 fatores no momento de alteração de contas, etc. e tal. Só que, às vezes, as pessoas não se atentam para uma coisa. Quando eu coloco a verificação em 2 fatores, por exemplo, para alteração de uma senha do meu e-mail, seja qual for o e-mail, geralmente eu coloco que a notificação chegue por SMS ou então em um outro e-mail que pode estar instalado no telefone celular. Então, pode ser que todas as informações possíveis ali para alteração de senha de conta já estejam no aparelho. Então, a gente tem que ter essa compreensão de colocar essa verificação em 2 etapas, com um e-mail que não esteja instalado no telefone celular, ou então com um número de telefone que não seja aquele que está sendo utilizado pela pessoa na rua, né, que possa ser subtraído. Então, o criminoso pode fazer as alterações ali. Mas, realmente, com relação aos aplicativos de banco, é muito importante se atentar, e é importante que se desinstale, ou então tome outras providências para que o criminoso não tenha acesso a eles. Antes de passar para o Kobayashi, queria dar uma percepção que eu tive. Fim de semana passado, eu fui em um bloquinho, e o que eu reparei no pré-carnaval é que esses criminosos, eles usam crianças para cometerem o crime. Eu mesma, doutor, flagrei uma menina de cerca de uns 10 anos,
sem suspeita alguma, pegar tranquilamente o celular do bolso de uma mulher e sair andando. Aí, quando a moça percebeu, a menina entregou o celular para um outro cara que saiu correndo, desapareceu. E isso aconteceu, no momento que ela furtou o celular, no momento de maior aglomeração do bloco, quando o pessoal estava andando do lado da caixa de som, que acontece aquele contato corporal maior. É terrível, é um crime que aí se torna muito mais grave, né? Até pelo fato do adulto estar utilizando um menor de idade para a prática desse delito, ele pode responder, além de um furto qualificado pelo concurso de pessoas, também pode responder pela corrupção de menores. Então, a gente já vê que a conduta do adulto ali já é muito mais grave. Agora, com relação ao menor, a gente tem uma complicação, né? Porque é um menor de idade, é uma criança, e no caso ainda de uma criança de 10 anos, ela não responde pelo ato infracional. É uma situação realmente muito complicada, e a gente vê que essa criança muito nova já vem sendo induzida pelo adulto à prática de atos infracionais, e, enfim, isso vai impactar muito negativamente na formação dessa criança no futuro, né? Realmente muito preocupante. A sua pergunta. Doutor Túlio, primeiro, boa noite, um prazer falar Boa com noite. o senhor. Doutor Túlio, eu quero fazer uma pergunta para informar nossa audiência sobre quando já aconteceu. Infelizmente, a pessoa não teve a cautela necessária ou foi ali, de qualquer modo, vítima de um furto, de um roubo. Como ela deve proceder, por exemplo, para registrar um boletim de ocorrência? Ela precisa pegar fila numa delegacia ou ela pode fazer o boletim de ocorrência de maneira online, pelo computador, pelo celular de um amigo, né? Quando que é possível fazer esse BO online sem muita complicação, sem perder muito tempo, sem ter que se dirigir a um distrito policial? Correto. Bom, antes mesmo da elaboração do boletim de ocorrência, eu pelo menos recomendo que a pessoa tente realizar o bloqueio da linha telefônica, que entre em contato com o serviço de atendimento do seu banco, caso tenha aplicativos instalados, para tentar bloquear o acesso às contas, né? Tome essas precauções, porque talvez enquanto você está registrando o boletim de ocorrência, o criminoso está ali fazendo transferências bancárias, ou então tentando aplicar golpes em familiares. Então, primeiro de tudo, tente tomar essas precauções. Com relação ao registro, hoje a gente tem uma facilidade muito grande aqui em São Paulo, pelo menos, de registro de ocorrência online, né? A nossa delegacia eletrônica, ela comporta o registro de praticamente todos os crimes, todos os delitos, né? E esses mais corriqueiros de carnaval, eles podem ser registrados pela delegacia eletrônica. A média de tempo para que um delegado valide esse BO é muito curta, então a pessoa pode registrar online de casa, preencher os dados, e rapidamente o boletim vai chegar para ela, e é um boletim válido como qualquer outro feito em uma delegacia fisicamente, né? Além do furto de celular, doutor, não é mesmo? Os cartões clonados também são um dos riscos. O que fazer? Levar dinheiro em espécie? Olha, é uma questão que, enfim, eu particularmente entendo que levar dinheiro é uma solução. Caso a pessoa não queira levar dinheiro ou precise levar cartão, tente diminuir o limite máximo para transferências bancárias, tome algumas cautelas com relação à exposição do cartão, não deixe o cartão na mão do vendedor, procure realizar compras em estabelecimentos que tenham sede própria, né? Às vezes passa um ambulante, você vê ali a maquininha dele, tem uma rachadura na tela, tem uma situação suspeita, não compre ali, porque pode ter alguma fraude ali dentro daquela maquininha, pode ser uma maquininha alterada. Então, sempre tome essas precauções, procure algum lugar conhecido para realizar compra, não exponha muito o que você possui, celular, cartão, mantenha ele guardado. Enfim, tome as cautelas necessárias. A gente sabe que esse momento é um momento que as pessoas costumam beber, com bebida vem displicência, então vamos tomar as cautelas, beber com um pouquinho mais de cautela também, né, equilibrar com uma água e ser feliz no carnaval, né? O cartão com aproximação também é um perigo, viu, doutor? Porque eles colocam ali uma quantia, você tá já um pouco embriagado, passa, foi ver, era 20, passou 200, 2.000... Exatamente, exatamente. É essa questão mesmo da displicência, né? A gente, né, alegre naquele momento, confraternizando com os amigos, né? A gente acaba bebendo um pouco e isso abre margem para que pessoas mal intencionadas apliquem golpes, pratiquem furtos. Então, toda atenção é válida
e sempre estando acompanhado de amigos, né? O amigo vai olhando o que está acontecendo, a gente vai compartilhando essas percepções. Acredito que dá para passar o carnaval bem, né? Tendo algumas precauções e sempre estando atento ao que está acontecendo à sua volta. É bom destacar que esses cartões, né, que passam por aproximação, eles não precisam nem estar fora de uma bolsa ou de um bolso. Só passando a maquininha por perto, já ali aprovam a transação do cartão e pronto. O débito é imediato, você já perdeu o seu dinheiro. Então é importante levar aqueles que têm senha, né, que você coloque ali a senha e veja direitinho. Exatamente. Inclusive, a gente tem hoje até telefones celulares com essa tecnologia NFC, né, que permitem o pagamento por aproximação. Então, se a gente puder desativar essas funções, é melhor, né? A gente acaba se precavendo de eventual problema futuro, né? E por fim, doutor, o que eu quero abordar com o senhor, que é uma questão também grave no carnaval, é a questão do respeito à liberdade, o respeito ao espaço alheio, a questão do assédio sexual. Se uma pessoa se sentir assediada, o que ela deve fazer? Se ela sentir, não, se ela for, né, de fato. Exatamente. As pessoas, né, têm que ter a percepção de que um simples toque pode não ser tão simples assim, né? Tudo tem que ser recíproco. As pessoas têm que quererem se relacionar. Então, às vezes as pessoas têm a ideia de que uma passada de mão, ou um abraço, ou alguma coisa do tipo, pode não ser nada. Mas dependendo da situação, se o ato for libidinoso, pode estar caracterizado aí, por exemplo, caracterizada, na verdade, uma importunação sexual, né? O caso emblemático mesmo de importunação sexual que causou, inclusive, a criação desse tipo penal, desse crime, foram aqueles episódios de ejaculação em transporte público, né? Então, não é necessário que haja uma relação sexual propriamente dita, né? Às vezes, uma passada de mão libidinosa, alguma coisa do tipo, pode se caracterizar já crime. Então, muito cuidado nesse carnaval, não existe vale tudo, né? Só vale aquilo que é permitido pela outra pessoa. E é isso. Kobayashi, mais uma pergunta. Doutor, eu tenho mais uma pergunta, doutor Túlio. A gente viu crescendo nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, o aumento de furto, de crimes, por exemplo, em relação a joias, né? A pulseiras, colares, brincos. Talvez seja um momento nesse carnaval, diante de um aumento natural da criminalidade, das pessoas substituírem, né? O ouro por um adereço, por uma bijuteria. Aliás, ali ninguém vai estar preocupado muito em estar tão bem adereçado com peças caras, né? O senhor sabe dizer a respeito desse tipo de crime que tem aumentado? Correto. E até o momento é propício para o aumento desse tipo de crime, né? Porque, como a gente falou mais cedo, a aglomeração mais displicência gera uma facilitação para o criminoso. E é isso que o criminoso quer, facilidade. Se ele enxerga uma possibilidade de subtrair um objeto de valor, é ali que ele vai. E como eu falei antes, a gente tem que prezar por manter sempre oculto, fora das vistas, aquilo que a gente tem de valor em situações como essas. Então, correntes de valor, outros objetos de valor, né, brincos, etc. Bom, pensem sempre em deixar em casa, substituam, como você bem disse, por alguma bijuteria, caso sintam necessidade de utilizá-los, né? Mas, realmente, é uma observação muito válida e é isso, realmente tem que se precaver e, ao máximo possível, não deixar margem para que o criminoso haja sobre a sua displicência, o seu erro, porque, infelizmente, a aglomeração permite que eles hajam e eles estão lá esperando a oportunidade, infelizmente. Sobre o uso de entorpecentes, doutor, a apreensão de drogas tem um número alto durante o carnaval? Olha, eu não vou saber precisar agora o número de apreensões de drogas nesse momento para vocês, né? Seriam dados que a própria Secretaria de Segurança poderia fornecer. Mas é aquilo, a época, ela favorece a utilização de drogas, né? Porque festividades, de um modo geral, implicam em utilização maior, tanto de bebida alcoólica quanto de drogas ilícitas.
Então, o mercado, esse mercado ilícito, esse mercado de drogas ilícitas, ele esquenta nesse momento e há uma comercialização maior, né? O que há também é uma atenção, né, em pontos estratégicos de tráfico por parte das forças de segurança pública. Doutor Túlio, obrigada pela entrevista, boa noite, bom feriado para o senhor. Obrigado, eu que agradeço. Um bom feriado para vocês também. E para mais dicas de prevenção ao carnaval, eu convido todos a entrarem na página do Instagram do Sindipesp, do Sindicato dos Delegados de Polícia. A gente está fazendo uma série lá de dicas, né, para um carnaval mais seguro. E quem quiser comparecer e dar uma olhada, é @Sindipesp, tá? O endereço. Tá Boa certo. noite. Obrigada, boa noite, Obrigado. doutor.